Olá, alunos! Nesta semana, nós vamos estudar o jornal e a escalada de notícias. Quando nós falamos em jornal, nós podemos entender o jornal como um meio de comunicação impresso, assim como nós temos a televisão, o telefone, o rádio, que são meios de comunicação, nós temos o jornal, que é um meio de comunicação impresso. Mas também podemos entender o jornal como um meio de informação, que pode ser impresso, pode ser televisivo ou pode ser radiofônico. O jornal também é um repositório no qual divulgamos vários gêneros textuais. Podemos divulgar notícia, reportagem, entrevista, notas, classificados, charges, etc. No jornal da televisão, nós também temos vários gêneros, só que não são gêneros escritos, são gêneros textuais audiovisuais. Hoje nós temos o jornal na web, que é o jornal que nos dá acesso à informação a qualquer momento a um toque das mãos. Porque nós temos, inclusive pelo celular, nós podemos ter acesso ao jornal, a notícias. Mas essas informações nós precisamos pensar bem e precisamos identificar quem nos passou essa notícia. É verdadeira essa notícia? Qual foi a fonte e a data dessa notícia? E qual é a intenção ao passar essa notícia para a gente? Então é importante verificar. Quando a gente pensa quem passou essa notícia, precisa ver de onde veio essa notícia, que pode ter sido passada por um amigo, mas eu preciso saber de onde veio. Porque é importante eu saber se é verdadeira ou não. Se for verdadeira, ok. Se não for verdadeira, eu não repasso. E qual foi a fonte e a data? Existem agências de notícia que são confiáveis. E tem pessoas que passam uma notícia inventada, que o fato não existe, e quando a gente repassa, isso pode ocasionar muitos problemas. Qual é a intenção dessa notícia? É muito importante que a gente verifique isso para não entrar nem numa nem na outra posição aleatoriamente. Quando nós temos essas notícias que são manipuladas para que tenhamos uma opinião de acordo com o que outras pessoas querem, é o que nós chamamos de fake news. E hoje é muito importante termos essa clareza, saber o que é e identificar uma fake news e não ficar repassando só por repassar notícias, tá ok? Agora, a notícia é o principal gênero textual que compõe o jornal. E para chamar atenção às notícias, precisa-se trabalhar bem a primeira página do jornal. Então, na primeira página do jornal, nós vamos ter destaque para uma ou outra notícia. Na internet, nós também temos o portal de notícias, que também vai ter destaques, também vai ter os títulos, as manchetes e vai aparecer também o subtítulo e às vezes até o lead. No portal de notícias, nós temos também um campo onde é possível assistir a vídeos, assistir ao jornal transmitido por vídeos. Escalada da notícia ou chamada de notícia é como se chama aquele período inicial na apresentação de um telejornal ou de um jornal radiofônico em que o apresentador, o âncora, anuncia as notícias. Essas apresentações feitas pelos âncoras podem ser feitas em dupla, como pode ser feito por um âncora sozinho, que trabalhe sozinho. A apresentação da notícia na primeira página ou a escalada da notícia, vamos ver como se processa. Então, em primeiro lugar, nós temos a notícia que é destaque, que geralmente na primeira página vai ter uma foto maior, vai ter letras maiores e vai ser anunciada primeiro na escalada no jornal televisivo ou radiofônico.
ela vai ser anunciada primeiro, vai ser a primeira notícia. Essa notícia, ela geralmente está ligada a algo chocante que vai chamar a atenção do público. Em seguida, nós vamos ter as notícias secundárias, que no jornal impresso vão ter fotos menores, letras menores, e no jornal com áudio, ela vai ser anunciada na sequência da notícia de destaque. Então, logo depois da notícia de destaque, vão ser anunciadas as notícias secundárias. Essas notícias, elas são importantes também e às vezes são mais importantes do que a notícia de destaque. Só que a notícia de destaque, ela vai ter maior apelo público, vai chocar mais o público para chamar a atenção. As notícias periféricas são aquelas notícias que na página do jornal elas aparecem sem foto e elas estão às margens, ou na margem inferior ou nas margens laterais, só uns quadradinhos sem foto, com letras menores, e são anunciadas no jornal televisivo, elas são anunciadas por último. Quais são essas notícias periféricas? São as notícias de interesse específico, ou notícias leves, divertidas, ou comoventes, de entretenimento, com uma mensagem positiva. É como se assim, começa o jornal com uma notícia chocante, que choca o povo. E depois a notícia vai suavizando a carga, até que quando termina o jornal, termina com uma notícia leve, com uma notícia mais alegre, uma notícia que tem mensagem positiva, alguma reportagem especial, que deixa o público mais animado. Vamos ver agora a abertura do jornal hoje, do dia 20/11 de 2020. Prestem atenção nessa abertura que nós vamos escutar, só o áudio. Essa tela que vocês estão vendo vai ficar ali. Prestem atenção na notícia de destaque, nas notícias secundárias e nas notícias periféricas, para ver a sequência que elas vão aparecendo. Olá, boa tarde. No Dia Nacional da Consciência Negra, as repercussões do assassinato brutal de um homem negro num supermercado de Porto Alegre. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, morreu depois de ser espancado por 2 seguranças brancos. Os 2 foram presos. Em Brasília, o Conselho Nacional de Justiça firma uma parceria para reforçar o combate à discriminação no judiciário. Uma pesquisa mostra que aumentou o percentual de negros no serviço público, mas eles ainda estão longe dos cargos mais altos. A pandemia da Covid no Brasil, médicos de Belo Horizonte alertam para o número de internações de pacientes em estado grave. Rússia, Alemanha e Estados Unidos bateram novos recordes de infecções diárias. O laboratório americano Pfizer confirma que vai pedir ainda hoje autorização para uso emergencial da vacina nos Estados Unidos. No Amapá, o racionamento de energia pode continuar, mesmo com o funcionamento de geradores a partir de amanhã. O governo federal ainda não sabe o que causou o problema 18 dias depois do início do apagão. E ainda, as vivências do confinamento transformadas em arte numa peça para ser assistida pelo computador. E os álbuns de fotografias para estreitar os laços nas famílias com crianças adotadas. Eu não amamentei, mas eu tive essa sensação na hora. Foi mágico. O Jornal Hoje está começando. A atividade que vocês vão fazer no Moodle, ela vai estar relacionada a esse texto de abertura do jornal hoje, tá ok? Quer saber mais sobre isso? Na pasta Aprenda Mais você encontra vídeos e arquivos em PDF e tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. E é isso, pessoal. Até mais!